Com o Gianluca na pré-lista, o Ancelotti aqui em Salvador, gostaria que você nos analisasse a apresentação desse jogador nesse compromisso de hoje, quando o Bahia venceu a equipe do Santos por 2-0, Rogério. Boa noite. Eu acho que o time estava, de maneira geral, um pouco mais cansado do que o normal. O jogo às 4 da tarde, temperatura mais alta também. É um time que vem se desgastando demais. E mesmo assim, o João jogou os 90 minutos, ficou em campo bem, fez um bom primeiro tempo, foi caindo um pouquinho de rendimento, o que é normal no segundo. Mas mostra que é um jogador que tem capacidade de se estar numa lista de seleção brasileira. É um jogador que tem capacidade para vestir a camisa da seleção. Fico feliz por ele, pelos outros também que puderam ser vistos por um treinador, né, talvez um dos maiores, junto com o Guardiola, com o Klopp, com o Mourinho, com alguns outros dessa geração, né, que possa ter vindo aqui, assistido um jogo. Eu acho que expõe cada vez mais o Bahia no cenário nacional, valoriza cada vez mais o trabalho do Bahia, e a possibilidade de ter um jogador numa lista final também acho que valoriza muito o trabalho feito aqui. Boa noite, Rogério. Hoje você perdeu mais um jogador, né? Logo no rolar da bola, o Ademir acaba se machucando no primeiro lance do jogo. O cinto parece que está apertando, né? Jogo a jogo com as lesões. Como é que você pensa em administrar essa questão de algumas lesões nesses últimos jogos? Você falou no último coletivo em trabalhar já com os garotos do Sub-20. O que você pensa para administrar isso daqui para frente? Difícil, porque ainda agora, nesse momento, nós estamos nessa sequência de 4 dias, um jogo a cada 4 dias, né? Nessa última sequência agora. Mas acho que era notório para todos o estado físico, anímico de todos. Todos se doaram muito para chegar ao final do jogo, mas eles estão fisicamente no limite. Eu sei que as pessoas falam, mas é jogar domingo, quarta, domingo, quinta, domingo. Mas os jogadores estão bastante cansados. Eu vou ver amanhã, depois de mais um exame, aguardar, torcer também para a volta de alguns jogadores que já estão há 10, 15 dias. É que nesses 10, 15 dias já se passaram 4, 5 jogos, né? E se você olhar o calendário, não tem nenhuma perspectiva, muito pelo contrário, uma perspectiva de piora, porque nós temos jogo na quinta, depois já é domingo, quarta e sábado. Ou seja, é um calendário que é muito difícil de você cumprir. E, logicamente, com as lesões, a gente vai sofrendo cada vez mais para chegar ao final da etapa de Campeonato Brasileiro e também, principalmente, dessas finais de Copa do Nordeste. Então, vamos analisar amanhã, fazer exames também no Ademir, poder, quem sabe, terça-feira ter alguma boa notícia do departamento médico, para que a gente possa pensar no que fazer para quinta-feira. Mas no momento é tentar recuperar os jogadores, descansar para que eles voltem, e eu acho que aí de salientar também a força do torcedor hoje, né? 45 mil, foi isso? 45 mil pessoas, eu acho que é o que faz com que eles fiquem em pé, mesmo diante de todo o cansaço que eles vêm enfrentando. Uma pena são as lesões mesmo. Boa noite, Rogério. Então, sobre esse aspecto aí de você perder jogadores, mas você começar um segundo turno melhor do que foi o início do turno, né? Ou seja, o Bahia em 2 jogos, no primeiro turno, alcançou 2 pontos com esses mesmos adversários. 2 jogos, 6 pontos. Como é que você analisa esse momento? Não, eu não faço minhas contas, não são... Eu entendo o que você está falando, mas para mim nós jogamos um turno hoje completo, conseguimos, né, pontuar bem em 19 jogos. Teremos outros 19, se eu não me engano, agora 10 fora e 9 em casa, só jogamos a 10ª partida em casa hoje. Então, assim, eu não me baseio muito pelo adversário, me baseio pelo que nós conquistamos e pelo percentual de pontos conquistados até essa 19ª rodada. O que eu posso dizer para você é que as próximas 19 serão bem mais difíceis, por tudo que a gente já fala da sequência de jogos, do tempo de descanso, e infelizmente hoje já são 9 jogadores fora. Então, é difícil você manter o nível de jogo assim. O que nós podemos é lutar, como esse time fez até o final. Conseguimos fazer o resultado relativamente rápido, estar à frente do marcador e depois tentar se manter dentro do jogo, tentar aguentar a pressão adversária para sair vencedor de cada jogo. Rogério, boa noite. Queria que você falasse também sobre o Luciano Juba, chutando de fora da grande área hoje, fazendo mais um gol, né? Inclusive, na posição dele, ele sendo um dos artilheiros do Bahia na competição. Sim. Fala um pouquinho sobre isso. É porque ele tem bastante liberdade para flutuar pelo campo, né? Um jogador que, apesar de ser lateral esquerdo, mas está sempre frente à área, ou fazendo ultrapassagem como lateral, né? Ou construindo o jogo por dentro. Então, ele é um jogador que acaba
tendo um pouco mais de espaço, principalmente em balanço de jogadas, quando a bola vai para um determinado lado, principalmente quando é o lado do Ademir. Na volta, muitas vezes encontra ele um pouco mais livre. E hoje ele teve a felicidade. Em alguns jogos ele chutou também, não acertou. Hoje fez um golaço, uma bela partida de novo. Incrível como ele, onde ele acha energia para jogar tanto em tantos jogos. Então, assim, fico feliz pelo gol que ele fez. Eu acho que é um momento bacana que ele vive aqui dentro, nessa posição que transformou, para mim, a vida dele, porque ele era um bom ponta, né, jogando no esporte, mas ele se tornou, talvez, um dos melhores na posição que ele ocupa hoje, jogando pelo Bahia. Então, fico feliz de mais um gol para ele. Acho que é o quinto, né? É o artilheiro dele, do nosso time. Então, fico muito feliz por ele, porque é uma posição que eu acho que valoriza a qualidade técnica dele, potencializa ele ao máximo que ele pode render para um time. E eu fico muito contente quando ele faz gol também. Rogério, boa noite. Toda boa orquestra ela precisa de um bom maestro. E Everton Ribeiro sempre é essa pessoa para o Bahia. Hoje, mais um recital, 2 assistências. Queria que você analisasse essa partida desse camisa 10 e capitão. Ele é diferente, acho que de tudo. Ele clareia momentos que outros não conseguiriam. Eu acho que é uma pena que o tempo, logicamente, vai passando também, né? Mas você vê, ele aguentou bem 90 minutos do jogo passado. Hoje, com quanto nós tiramos ele? Nos 70, mais ou menos? Não lembro, 70. E eu também me preocupo para o jogo de quinta-feira, apesar dele ter ficado 10 dias, né, sem jogar. Mas ele é um jogador essencial para a gente. Eu espero que a gente possa tê-lo ainda por um bom tempo aqui e preservar o máximo de minutos que for possível. Lógico que ele não vai conseguir jogar todas as partidas, mas ele, quando está em campo, hoje até perdeu algumas bolas que não é o normal dele, mas depois entrou no jogo e conseguiu mais uma vez ajudar a fazer essa diferença. Boa noite, Rogério. Em alguns jogos você deu uma declaração aqui na coletiva dizendo que não desistiria dos jogadores que estavam em má fase. E Lúcio Rodrigues era um desses jogadores que não vinha performando bem. Depois veio a sequência, ele voltou a marcar gols, perdão. E como hoje, por exemplo, eu queria saber o que você acha de externalizar a sua confiança nos jogadores, para a imprensa, para a torcida, ao invés de só deixar no off, se isso acaba impactando mais ou não. Eles são o que eu posso... Eu não tenho como fazer nada sem esses caras. Então, eu acho que hoje, por exemplo, eu acho que o Lúcio mudou o jogo. Quando ele entra, eu acho que ele muda o ritmo do jogo. É uma peça importantíssima hoje. Fez jogadas pós o gol, técnicas até, jogadas que ele tentou, coisas que não são óbvias, né? Jogou de 9, jogou no lado direito como ele gosta também, né? Ajudou na marcação, intensidade física altíssima hoje nos 45 minutos. Acho que ele mudou a cara do jogo. Acho que as alterações foram não as alterações, os jogadores que entraram, acho que foram fundamentais. O Lúcio entrou bem, no final o Nestor acabou entrando, ajudando, competindo bem mais do que em outros jogos, encurtando bem os espaços. Thiago entrou bem, fazendo aquele corredor que o Cauli já não estava mais conseguindo baixar. O Cauli centraliza, o Thiago vem e faz aquele corredor até embaixo, um menino mais energia, né? E Lúcio no corredor do lado de cá. O Rezende já há algum tempo sem jogar, mas na ausência do Caio, o Nico jogou até o minuto que dava, pediu para sair, Rezende entrou e vai ter que, logicamente, ganhar ritmo para estar presente, né? Mas eu fico contente de ver que as mudanças surtiram efeito. Foram esses jogadores que elevaram a parte física do time até o minuto final. Boa noite, professor. Parabéns pelo triunfo. Algumas coletivas o senhor falava sobre soberba, sobre o Bahia abrir mão e achar que poderia fazer o resultado a qualquer momento. E nesse jogo foi muito pelo contrário. O Bahia lutou e competiu os 90 minutos. Virou a chave? Não, eu falei eu lembro de um jogo, na volta do segundo tempo, ali, se não me engano, foi 10 minutos, 15 minutos que nós tocamos a bola sem objetivo. Hoje, muito pelo contrário, foi um time bem simples, bem simplificado, que atacou muitas costas, no momento que o Santos tentou subir pressão, tanto que o gol sai numa bola metida para o Lúcio, a zaga saindo, o Lúcio entrando no espaço, e teve outras bolas assim que nós fizemos. O gramado vem piorando bastante, já começa, não sei se é pelo número de jogos, mas começa a piorar bastante, o que dificulta para a gente o toque de bola. A ausência do Caio é mais um motivo para ser um pouco mais vertical, porque não tem a mesma
não gasta o mesmo tempo no meio campo como a gente costuma gastar. Mas hoje eu achei um time que não teve soberba em momento nenhum. Muito pelo contrário, realmente competiu durante todo o tempo, foi mais simples, atacou espaços, Lúcio entrou bem atacando espaço das costas do zagueiro, como a gente pede para ele, Thiago entrou bem também, dando velocidade. Eu acho que foi um jogo mais simplificado do que o normal. Boa noite, Rogério. A gente não queria estar falando de lesões, mas infelizmente a gente está percebendo muito isso, né? Você já tem pontuado isso durante muito tempo. E no jogo de hoje, a gente espera também que não tenha sido nenhum problema mais grave. O Nico, ele acusou, quando termina a partida, eu não sei se estava cansado ou se ele estava sentindo a posterior. E aí você tem existe a possibilidade de você trabalhar com o Rodrigo Nestor, ele vindo a assumir a titularidade, principalmente no primeiro jogo da final da Copa do Nordeste, já que tem antes a Copa do Brasil, né? Você fala na mesma função do Nico, isso, é isso? Exatamente. Não vejo isso agora nesse momento. Ele fez contra o Fortaleza, eu sei. Ele entrou no momento que estava 0-1 o jogo e ele entrou para dar qualidade. Fortaleza já se defendendo em linha baixa quando nós empatamos aquele jogo. Depois o Nico entra e corrige isso e põe ele para a função do Everton. Para jogar de primeiro, né? Ele é bastante ansioso para chegar à frente, ele gosta muito de chegar à frente, dar bola, ultrapassar. Então talvez não cumpriria, tendo qualidade técnica, sem dúvida nenhuma, para fazer isso, mas eu acho que o Nico faz melhor essa função. O Nico só sentiu um pouco de cãibra, mas lesão nenhuma, nada, vai fazer recuperação e vai estar, tem Nico, tem Rezende nessa função de primeiro para os próximos jogos, assim eu espero, né? E o Nestor sim pode fazer esse segundo homem, quando jogamos no lado a lado ali, ele fazendo para, ou até mesmo na função que ele entrou hoje, que foi a do Everton, na parte mais alta, né? Mas ao menos de início de um jogo não é o que eu pretendo. Rogério, boa noite. Você tem uma carreira muito vitoriosa enquanto jogador, mas a Copa do Brasil foi um título que não veio para você. Agora, nas quartas de final com o Bahia, essa competição tem um sabor especial e é uma meta pessoal sua conquistar esse título da Copa do Brasil enquanto treinador? Olha, com certeza seria especial para a gente se conseguisse conquistar. Nós temos que levar todos os fatores em consideração, momento, tudo, mas nós vamos lutar para vencer o jogo. Primeiro jogo acho que conta muito, né, sendo dentro da nossa casa, tudo. Então, assim, o que eu me preocupo hoje é a recuperação dos jogadores para não ter mais lesões. E nós vamos tentar ver o que nós temos de melhor para essa partida, para tentar vencer o primeiro jogo. E aí depois, na volta dessa data FIFA, né, que não tem para nós, porque temos 2 jogos de finais de Copa do Nordeste, mas daí sim a gente pensa mais no todo, na fase, como passar. Acho que o importante é tentar conseguir um bom resultado para esse primeiro jogo, tentar vencer dentro de casa, porque senão fica muito pesado para jogar fora contra o Fluminense. Rogério, boa noite. Na sua avaliação, o que mais explica essa evolução coletiva do time e o que fazer para manter o Bahia no G4 até o final da temporada? A evolução coletiva, eu acho que é o tempo junto que nós temos também, já no partida 50 e pouco do ano, já que nós temos, né? Um grupo que foi formado praticamente em janeiro, desses jogadores que estão hoje aqui, quase todos estão junto com a gente, então todos sabem mais ou menos a parte tática, como fazer em linha baixa, defender, como subir pressão, como pressionar em linha alta. Eu acho que isso ajuda. Quando você tem muitas trocas, é muito difícil para entender esse sistema de jogo. Quem chega sempre demora em determinada posição, né? Mas hoje, por exemplo, Jean Lucas, Caio e Everton, que normalmente jogam, sabem exatamente como fazer. Nico sabe perfeitamente como fazer. Nestor, quando entra, sabe como fazer. Então, assim, o fato, né, desses jogadores estarem trabalhando algum tempo com a gente, esse sistema de jogo desde o ano passado, com pequenas mudanças, porque ano passado nós jogávamos com 2 jogadores que não eram pontas por fora, né? E Juba, muitas vezes esse ano, constrói por dentro, ora constrói por trás. Mas todos eles estão bem acostumados ao sistema. O que sustenta esse time, mesmo com tantas lesões e mesmo com tanto cansaço, ainda é o sistema como ele se defende, né? Lógico, primeiro a qualidade dos jogadores, a boa fase dos jogadores, conseguir fazer o gol na frente, iniciar o jogo como foi, por exemplo, contra o Corinthians, onde na fase final a gente mais se defendeu do que atacou. Hoje aqui a gente mais se defendeu, até na parte final, no segundo tempo defendemos muito mais do que no primeiro, porque jogamos com linha mais baixas, que o Santos acabou empurrando um pouco mais a gente. Jogamos mais de transição, como é o segundo gol que acontece. Mas é um sistema que
que sustenta. Enquanto eles têm interesse em treinar, trabalhar, manter as distâncias corretas entre uma linha e outra, cada um fazer o seu trabalho, se doa e cada um exerce função, nós temos condições de nos sustentar mesmo no momento de baixa, com muitos jogadores de qualidade fora de combate. Boa noite, Rogério. Parabéns pelo triunfo, pelo desempenho. Apesar das lesões sucessivas que você vem tendo no elenco, você mostra que tem amplitude no elenco, sobretudo para repor jogadores e ajustar um pouco o seu esquema tático. Você alterou hoje, colocou o Cauli no lugar do Ademir, que ele se contundiu, mas vimos que o Bahia jogou um pouco mais com as linhas compactadas atrás, mas foi muito mais agudo e efetivo. Você acha que essa amplitude que hoje você tem no elenco, neste ano 2025, ao contrário que tinha em 2024, acredita o Bahia para fazer uma jornada ainda mais exitosa no segundo turno? Eu acho que o Bahia joga melhor esse ano, nesse momento, do que jogava no ano passado. Isso é o que eu posso dizer para você. Com relação ao Ademir, quando ele sai, infelizmente, logo no começo, o Cauli entra e a gente muda a maneira de construir. Vai com Arias mais à frente, mas no segundo tempo eu tive que segurar o Arias, porque como ele não tem, no momento, né, com a lesão do Gilberto, um substituto, ele não ia aguentar fazendo aquela função. A gente faz algumas trocas, muda a posição, o Juba volta por dentro, depois no segundo tempo, né, acaba construindo a 3, volta por dentro no segundo tempo, faz algumas trocas, põe Lúcio de 9, depois Lúcio pelo lado, Cauli pelo lado, depois Cauli por dentro, com o Thiago dando a sustentação por fora, mas o importante é que todos eles trabalham isso no dia a dia e sabem como fazer. Nem sempre tem a energia necessária pelo cansaço, mas ao menos eles entregam, Lúcio e Thiago entregaram muito hoje nessas duas funções de parte defensiva por fora. Boa noite, professor. Entre as lesões, você perdeu já seus 2 atacantes de beirada, né? Tanto o Eric Pulga quanto o Ademir no dia de hoje. E de velocidade, característica de velocidade mesmo, do 1 para 1, você tem hoje só o Kaique. Embora o Lúcio faça o Thiago também, mas de velocidade no drible o Kaique. E chegou o Cauê, 16 anos, com a base no futebol paulista. Eu queria que você falasse um pouco do Cauê, porque assim, tudo bem, a gente sabe que é um garoto que chega para a base, para o sub-20, mas qual é a ideia nesse momento? Seria um jogador que, teoricamente, estaria pronto para, pelo menos, iniciar a semana e participar dos trabalhos contigo? Bom, eu não vou, confesso a você, eu não observo tanto o sub-17, né? Eu sei que ele foi convocado profissional, fez uma ou outra partida no sub-20. Pedi ele na sexta-feira, se eu não me engano, para treinar junto com os meninos, mas ele estava ainda resolvendo coisas e não tinha chegado ainda, ou tinha chegado e não estava disponível ainda para fazer o treino. Então, logicamente que eu quero olhar o menino, quero dar uma olhada, né, no que ele pode oferecer, se ele está pronto para competir com atletas profissionais e na parte de força, o que ele pode entregar, em que posição ele pode nos ajudar. Para isso eu preciso ver treinos, né? Então, essa semana provavelmente o Sub-20 estará novamente com a gente, né? E aí, quem sabe ele possa estar disponível para que eu observe ele, né? Eu acho que nós não devemos também depositar num garoto também é muita responsabilidade para ele, mas se ele estiver apto, se ele estiver em condições de nos ajudar e numa necessidade, mas eu primeiro preciso ver um treinamento. Eu tentei na sexta, não consegui, espero que nessa semana eu consiga ver pela primeira vez ele trabalhando com a gente. Boa noite, Rogério. Eu queria que você falasse sobre o perde pressiona do Bahia, né? Hoje foi uma partida talvez do ano inteiro, uma das mais intensas em termos de perde pressiona no primeiro tempo. E eu queria que você falasse o que é que leva a isso. É a quantidade de energia possível? É o adversário? É a estratégia para aquele jogo? É o conjunto do todo? Só para você que gosta de dados e tudo, em pesquisas, informações, o jogo passado contra o Ceará foi o jogo mais intenso nosso do ano. Ele foi o jogo onde nós recuperamos bolas num tempo médio de 10 segundos entre uma perda e recuperação de bola. Então os jogadores estavam muito cansados. Eu acho que até esse jogo nós fizemos bem a pressão de bola parada, mas eu notava que estava todo mundo muito cansado realmente para fazer. Mas é uma coisa que a gente tenta, principalmente nos jogos em casa, onde as equipes se retraem um pouco perante o estádio, torcida e tudo, né? A gente tenta sempre recuperar. Eu acho que vai muito de acordo com a qualidade técnica do adversário, do que ele se predispõe a jogar, da maneira como se predispõe e da maneira como encontra espaço. Mas a gente tenta, logicamente, sempre pressionar, recuperar a bola no campo de defesa do adversário, é sempre mais próximo do gol, mais fácil. O problema é você ter energia para fazer isso a cada 3, 4 dias. Mas
eu acho que dentro do cansaço que nós estávamos, completamente aceitável a maneira como a gente conseguiu pressionar o Santos. Eu acho que vem uma série de fatores, entrosamento, a gente treina bastante isso, de marcação, como conseguir a marcação-pressão, e vai muito do momento do adversário também, como ele está, de confiança, enfim. Tudo isso, acho que qualidade de zagueiros, goleiro, tudo isso acho que interfere bastante na hora da construção. Rogério, claro que a gente já está no segundo turno, né? Mas você está chegando, alcançando os 19 jogos. E a gente não conta com o primeiro turno por conta dos 2 jogos atrasados. Mas, em comparação, você começa o campeonato com 2 empates, um em casa e um fora. E você recomeça o campeonato no segundo turno com 2 vitórias consecutivas. Uma fora de casa e uma dentro de casa. Qual a importância desses pontos somados, pontos importantes, como foram o do Corinthians, porque é fora de casa, mas principalmente para a pressão que você está tendo de buscar soluções em um universo de dificuldade, de lesão, de cansaço, de carga de jogos, em um universo de calendário pífio, que é a casa da mãe Joana que manda, né? A CBF. Portanto, como se virar com tudo isso e ainda ter esse começo tão bom de segundo turno, retomando esse viés, e só para fechar, Sanabria pode ser contabilizado para uma quinta-feira ou não? Jogadores de alto nível, sempre passa na sua cabeça vê-los como estão para ver se pode ou não utilizar? Bom, a tua pergunta, parte dela foi feita aqui no comecinho, eu vi que você entrou, depois você perdeu o comecinho, mas a parte foi feita, né? Com relação ao Sanabria, até agora nós não temos o jogador registrado, o jogador, como vocês já viram, ele se encontra aqui, mas ainda não tem possibilidade de jogo. Se tiver, nós vamos observar ele também, eu espero poder observar primeiro para treinar, eu espero que quem sabe amanhã o jogador possa estar regularizado, e aí nós temos que observar em 2 dias, tentar também explicar ao máximo através de vídeos e tudo, porque não dá para fazer tudo, né? Em 2 dias gasta muita energia, e aí se a gente tiver condições da parte de inscrição e tudo, e ele estiver bem, é um jogador que a gente pode tentar usar já nesse jogo de quinta-feira, né? A primeira parte da pergunta, você falou dos pontos, eu para mim, respondi antes aqui, eu considero, para mim eu coloco 19 jogos, é o que vale a um turno, independente de quem seja, porque o jogo a mais que nós temos é um em casa e um fora, o jogo a menos que nós temos é um em casa contra Inter e um fora contra Vasco, né, que nós temos atrasado. Então, para mim, na minha cabeça, são os pontos que nós conseguimos em 19 jogos e vamos ter que jogar outros 19, mesmo sendo 2 jogos repetidos contra Vasco e contra Internacional no segundo turno. Eu acho que é um primeiro 19 jogos de uma média fantástica de pontos, que a gente, se você for analisar friamente, assim, é muito ponto diante de todas as dificuldades que nós enfrentamos e do número de jogos, assim, nós nunca jogamos, acho que 56 jogos em agosto no ano, né? Então, eu acho que essa é a parte positiva. E se reinventar todos os dias, tentar com que cada um faça uma função, 2 funções e entregue. Hoje você vê, tinha Vitinho, tinha Roger, o Thiago que entrou, alguns garotos no banco, e deve crescer esse número de jogadores, principalmente na Copa do Nordeste, onde jogadores que mesmo inscritos, por exemplo, numa segunda ou terça-feira, não podem estar presentes, né? Então deve crescer o número de jogadores, o cansaço começa a bater a todos, e nós temos que fazer análises mais profundas para ver o que cada um pode entregar em cada competição. Eu sei que, logicamente, a Copa do Brasil, jogo importantíssimo, quinta-feira, vamos tentar recuperar todo mundo e depois, nos próximos jogos, nós vamos tentar encontrar soluções para estar vivo. Tanto na Copa Nordeste, tentar o título, que também nós temos que lembrar do sacrifício que foi feito para chegar até aqui, nós temos que ter luta para ganhar. E tentar se manter nesse nível de pontuação no Campeonato Brasileiro. Ok? Tchau, tchau. Para as mais de 5 mil pessoas assistindo a gente ao vivo, nós temos aí Zona